Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi, este é o canal Recriar com Arte, sejam todos bem-vindos. E atendendo ao pedido de vocês, hoje eu vou ensinar a usar várias receitas caseiras aqui do canal e também tirar algumas dúvidas que ficaram a respeito da aula passada, onde eu ensinei a fazer a tinta acrílica caseira. Então, nesta aula, eu vou aplicar na peça várias receitas caseiras, olha só. Vou aplicar a goma laca indiana caseira, que eu ensino aqui no canal. Vou aplicar as tintas, né, acrílicas caseiras, que eu ensinei a semana passada. Vou ensinar a fazer, olha só, esse maravilhoso verniz vitral e vou aplicar na peça. E também vamos aplicar o nosso querido vidro líquido caseiro e o resultado serão 2 vasos belíssimos com acabamento assim de primeira, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se você já está gostando da sugestão de hoje, dessa super aula, já me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Então vamos lá aprender, gente? Até já! Bem, gente, e na aula passada, quando eu ensinei a fazer a tinta caseira acrílica, muita gente me perguntou a respeito da aplicação em outros materiais. Eu apliquei na aula passada na madeira e no papel e as pessoas me perguntaram, Ingrid, no gesso dá para aplicar, no metal, no vidro? Então vou fazer outras demonstrações para vocês hoje, para vocês olharem, né, e verificarem que essa tinta pode ser aplicada na mesma superfície que uma tinta acrílica comum, tá? Então hoje eu vou demonstrar para vocês, olha só, a aplicação no gesso e aplicação no metal, tá? Esse é um vasinho antigo aqui de metal que eu reciclei. Eu já dei aqui um acabamento nele com primer, tá? Usei o primer caseiro que eu ensino aqui no canal. Quem quiser aprender, vou deixar o link aqui no card, só para preparar a peça. E todo o processo que eu fizer com metal é a mesma coisa se você for pintar no vidro. Então a primeira coisa a fazer é passar o primer, tá? Mas isso é comum, qualquer outro tipo de tinta à base de água que vai pintar metal ou vidro, a gente tem que passar primer antes. Então prepara a peça com primer e depois é só realizar a pintura, né, com a nossa tinta acrílica caseira, tá? Então, como eu falei, essa aqui eu já preparei com primer e essa outra que é o gesso, nós devemos preparar também. E esta eu vou preparar, olha só, com a goma laca indiana, também caseira, que eu ensino a fazer aqui no canal. Quem quiser a receita também vou deixar aqui em cima no card para vocês aprenderem, tá? Sempre é bom, gente, antes de trabalhar com o gesso, nós selarmos o gesso, porque senão ele absorve muito a tinta, né? Então é importante fazer essa selagem. E eu vou fazer com a goma laca indiana. Essa selagem pode ser feita também com um verniz à base de água e também com a goma laca incolor. Mas eu vou usar, né, aqui a nossa goma laca maravilhosa que eu ensinei para vocês e que é muito boa para selar o gesso. E aqui é bem fácil, né, gente? Como essa goma laca ela é à base de álcool, ela absorve e seca super rápido. É só passar na peça. Essa pecinha de gesso, ela tá um pouco rústica, gente, porque isso aqui é aqueles vasinhos feitos com balão, sabe? Eu ainda não ensinei para vocês, mas é uma técnica bem simples, né, de fazer vaso usando aquelas bexigas de festa. E eu vou pintar aqui para vocês verem, tá? Bem, gente, os vasos já estão preparados, né? Já secou bem. Então agora vamos à pintura. Aqui eu já preparei previamente a base da nossa tinta, né? Acrílica caseira, tá? Eu não vou ensinar hoje a fazer porque isso já tem uma aula, gente. Quem quiser aprender a fazer essa base e a pigmentar a tinta, eu vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo, a aula onde eu ensinei detalhadamente como fazer a tinta acrílica caseira, tá? Então, eu vou separar essa base em 2 copinhos que eu quero fazer 2 cores diferentes. Olha, vou colocar aqui no primeiro. Pronto. Aqui no primeiro eu vou pigmentar com o pigmento coral,
ou xadrez, né, que são pigmentos à base de água que podem ser usados para pigmentar essa cola. Aliás, essa tinta, né, essa base. Olha, eu vou colocar um pouquinho de verde e um pouquinho de azul. Pronto, né? Nossa tinta aqui já está pronta. E para esta outra, eu vou usar, olha só, a anilina, tá? Essa anilina, ela é solúvel em água também. É bastante importante usar pigmentos solúveis em água. E essa anilina, olha, ela é na cor esmeralda. Olha que cor linda, né, gente? E pronto, olha, agora que as tintas estão preparadas, é só nós aplicarmos normalmente aqui nas nossas peças, tá? Eu vou pintar primeiramente o vaso de gesso e vou usar essa cor aqui que eu pigmentei com anilina esmeralda. Tem problema, cai um pouquinho, eu pego daqui mesmo, olha só. Olha a cobertura dessa tinta, gente, que maravilha, né? Eu tô passando aqui com pincel, mas você pode passar também com rolinho, tá? Não tem problema nenhum. Olha. Muito linda, né? Vocês estão vendo como eu preparei o gesso, ó? Ele não está absorvendo a tinta e ela tá deslizando super bem aqui na superfície da peça. Vendo, gente, essa tinta não deixa nada a desejar as tintas industrializadas. Olha que cobertura maravilhosa que ela tem, né? Lindo, né, gente? Olha só que maravilha. Eu vou deixá-la secar um pouquinho e vou passar mais uma demão, tá? E a secagem aqui, inclusive, se você quiser adiantar com o secador, também pode, não tem problema nenhum. Bem, gente, enquanto o vaso aqui de gesso está secando, eu já vou adiantar o outro, tá? E o outro vaso eu vou pintar com esse azul aqui que eu preparei com o pigmento xadrez e o da coral, que são pigmentos à água, tá? E a mesma coisa, gente, pode aplicar com pincel ou com rolinho. Vou continuar aplicando com pincel. E aqui, gente, essa preparação com primer que eu fiz no metal é a mesma preparação que você deve fazer se estiver pintando vidro ou plástico, tá bom? Então, tudo que eu estou fazendo aqui vale também para pintura em vidro e plástico, a mesma coisa em relação aqui ao que eu estou fazendo com metal. Olha, mais uma vez, com outro tipo de pigmento, mas mesmo assim, olha que cobertura boa que tem essa tinta, né? Olha como ela desliza bem, não ficam grumos. Ela é uma tinta excelente. Eu vou fazer alguns efeitos aqui nesse vaso para vocês terem uma ideia de como fica bonito. E eu também, gente, vou dar o acabamento nos dois, olha só, usando o nosso vidro líquido caseiro. Espera só um pouquinho mais aí, que vocês vão ver também que toque maravilhoso que o vidro líquido vai dar nessas peças, tá? Então aqui eu vou adiantar a secagem, né, provavelmente com secador, e vou passar mais uma demão, tanto no vasinho quanto no vaso de gesso, e eu já volto para a gente continuar. Até já! Bem, gente, agora os vasos já estão bem sequinhos, olha só, ficou uma cobertura ótima. Olha só aqui no gesso e aqui no vasinho azul, né, o vaso de metal, tá? Se eu fosse deixar só no azul, talvez eu desse mais uma demão só para fechar um pouquinho essas manchas mais claras, né? Mas eu deixei assim de propósito porque eu quero ensinar vocês a fazer um efeito agora bem bonito, usando também o nosso vidro líquido caseiro. Eu já aproveito e ensino mais uma técnica para vocês, tá? Essas tintas que sobraram, olha só, eu coloquei esse plástico em cima. Agora é só colocar em um frasco, né? Pode ser frasco usado de tinta mesmo,
bem hermético, se possível um frasco de rosca, e guardar, e depois você pode usar novamente, tá? Essa tinta que sobrou aqui, ó, tinta base da acrílica, eu vou aproveitar e vou fazer uma outra cor que eu vou precisar aqui para fazer uma pátina, né? Que é um tom marrom escuro. Então, olha só, tá vendo? Sobrou um pouquinho de base aqui. Eu vou colocar umas gotinhas aqui do xadrez, né? Continuar usando esse pigmento. Olha, do marrom. Umas 4 gotinhas marrom. E vou colocar também uma gota do preto. Esse aqui é da Coral, mas é a mesma coisa do outro. São pigmentos à base de água. Pronto, 2 gotinhas de preto. E vou misturar bem. Que aqui eu vou fazer uma tinta acrílica, né? Marrom escura, ó. Tá vendo? Muito fácil, né, gente? Tendo a base pronta, você faz a coloração que quiser da acrílica. E como eu mostrei na aula das tintas, você pode inclusive misturá-las entre si, tá? Pronto, minha marrom já tá pronta. E agora eu vou fazer uma espécie de pátina seca, primeiramente aqui nesse vasinho azul. Então eu venho com esse pincel, olha, das cerdas um pouco mais duras e vou passar. Vou até tirar um pouquinho aqui nessa madeira, ó. E o pincel não pode estar muito carregado de tinta. E vou fazer esse movimento, ó. Passar principalmente aqui, ó, nessa parte que tem aqui essa faixinha, né? Que eu quero que fique uma sombra. Vou passar aqui embaixo também, ó, fazendo um sombreado aqui nessa parte de baixo. E nesse aqui, eu também vou fazer algumas faixas. Bem de leve mesmo. Tá vendo, gente? Ó, o pincel tá quase seco, tá? Só para fazer esse tipo de faixa aqui. Mas se você não quiser, viu, gente, fazer esse efeito, você poderia agora simplesmente passar o vidro líquido só para dar o acabamento aqui na pintura em color mesmo, tá? Então agora eu vou só dar uma secada nessa tinta que eu passei agora e já volto para mostrar o efeito para vocês. Bem, gente, agora que está tudo bem sequinho, eu vou dar o acabamento com o nosso vidro líquido caseiro e vou utilizar o pincel para passar, né? Então existem 2 maneiras. A primeira é usando simplesmente o vidro líquido sem pigmentação e a segunda que eu vou mostrar é pigmentando o vidro líquido. Então, olha só, vou colocar um pouquinho aqui nessa latinha para poder usar aqui nos vasos, ó. Esse primeiro eu vou simplesmente passar o vidro líquido sem pigmentar. E vocês vão ver que ótima cobertura ficará aqui no vaso, além de ajudar a impermeabilizar, né? Porque o vidro líquido é um ótimo impermeabilizante. Olha só, gente, como a cor realça, né? Olha que lindo que fica. Ele não fica atrás da laca chinesa, né? Olha só o efeito que o nosso vidro líquido dá passando sobre uma peça de gesso pintada, né, com a nossa tinta acrílica caseira. Olha que lindo. Parece um efeito vitrificado, né? Muito legal. Vocês estão vendo, gente, esse efeito que eu fiz com marrom, como realça? Tá vendo? Dá um toque especial aqui na pintura. Não fica aquela pintura chapada, né? Eu acho lindo esse tipo de efeito. Lembra muito aquele vaso estilo vietnamita, né? Inclusive aqui no canal ensinam como fazer essa pintura. E lembra aquele efeito, né? Do vaso vietnamita. E ninguém fala que é um vasinho de gesso. Olha que bacana. Eu não vou pintar embaixo agora, que é para poder apoiar aqui na bancada, tá? Depois que secar, eu pinto a parte de baixo. E vou complementar aqui, né? Na borda também do vaso, ó. Na parte de dentro, gente, vocês estão vendo que tá escuro? Eu passei o restinho da tinta marrom, aquela tinta marrom que eu fiz para os efeitos. Aí eu passei o restinho aqui na parte de dentro. Se você quiser passar o vidro líquido por dentro também,
É bom, viu, gente? Porque como é gesso, né? Ajuda a impermeabilizar ainda mais. Olha que lindo que ficou, tá? Vou deixar aqui do lado, secando. E agora eu vou ensinar um outro efeito muito lindo também. E desta vez, olha só, eu vou pigmentar o nosso vidro líquido caseiro. E para isso eu vou usar, olha, tinta a óleo, tá? Você pode usar tinta a óleo, você pode usar também o verniz vitral, pode usar pigmentos que usam na resina epóxi, tudo isso eu já ensinei na aula, né, de como pigmentar o vidro líquido caseiro. Então, se você não tiver tinta a óleo, use outros tipos, né, que vai servir também. Olha, vou colocar só um pouquinho. Essa tinta que eu estou usando é o azul ultramar. Vou misturar aqui com o vidro líquido e deixar ele azulado. Gente, o pincel que eu estou usando, muita gente me pergunta também. Depois, para limpar, é só usar o mesmo solvente, o solvente PU, que nós usamos para fazer o vidro líquido, você usa para limpar o pincel, tá? Muito fácil. Olha só que tom bonito de azul, né? E agora eu vou aplicar sobre aqui o nosso vasinho, ó. Olha que bacana que fica, né? Além de dar o brilho, ele dá um tom sobre o outro azul, olha. E todo esse trabalho que nós fizemos com pátina dá uma impressão de oxidação. Aí lembra muito uma cerâmica, né? Com o efeito de oxidação da queima. Fica muito bonito, olha só. Esse vidro líquido, gente, é maravilhoso. Muitas vezes a gente usava laca chinesa para dar esse tipo de acabamento e demorava dias para secar. O vidro líquido não. Se tiver uma temperatura ambiente bem quente, daqui a pouco já está seco. Ou então no máximo de um dia para o outro. Mas olha só como fica lindo, né? Pronto, gente, olha, já passei em todo o vaso, maravilhoso, né? Eu também não vou passar embaixo para deixar secando. E agora eu vou deixar secar bem aqui as minhas peças, passar na parte de baixo. E já já eu volto para mostrar para vocês o resultado final, tá bom? Até já! Gente, as peças já secaram e olha só que lindas! Olha o brilho dessa peça, né? Como ficou maravilhoso! Vocês viram que a tinta acrílica caseira deu uma excelente cobertura e o acabamento com vidro líquido, olha só o brilho, né? Maravilhoso. Não sei se na câmera tá dando para ver direitinho o brilho que ficou essa peça. E essa peça está super impermeabilizada, mesmo sendo uma peça de gesso. Aqui, se bater água, não tem problema nenhum, porque o vidro líquido ele impermeabiliza super bem. E olha a outra peça com metal. Olha que brilho maravilhoso que ficou, gente. Tá vendo o efeito da tinta também? Ficou muito lindo, né? E essa tinta aqui que sobrou, lembra aquela tinta azul que eu fiz com vidro líquido? Olha só, eu guardei aqui nesse vidrinho. Isso aqui nada mais é do que um excelente verniz vitral. Então você guarda e aplica normalmente como um verniz vitral maravilhoso, à prova d'água, excelente para usar também nos seus trabalhos. Então nada se perde aqui com as nossas receitas caseiras. Gostaram, gente? Eu queria muito fazer uma peça somente com as receitas caseiras que eu ensino aqui no canal e eu acho que com essa aula eu tirei bastante dúvidas de vocês a respeito da tinta acrílica caseira e também do vidro líquido, tá bom? Se você gostou, já me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Tchau, gente, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.